Habla pessoal, muy bien con ustedes, todo cierto. Bueno, pasando para actualizar informaciones de Inter de Porto Alegre con el reportero Alexandre Ernest. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Todo bien. Que maravilha isso aqui. Essa abertura é a melhor do mundo, Lucas Goulart. Como é que tu tá, meu querido? Comendo? Estoy muy bien. Estoy viviendo de media luna, É de completamente empanadas. argentinizado já, né? Que Sí, loucura. sí. Estoy muy contento acá. Brincadeiras Que à parte, maravilha. estamos aí, né, gente? Já viram que o cenário é diferente das duas partes, né? Para quem não sabe, estou passando um período de, dá para dizer férias, né? Porque começou a temporada do Inter, automaticamente acabaram as férias também, né? Mas está tendo um descanso um pouquinho, né, em Buenos Aires. E como vocês estão vendo, né, o Alexandre Ernest está no CT do Parque Gigante, por isso nós estamos fazendo um conteúdo gravado aqui, né? Afinal, a gente quer atualizar vocês, né, com essa reapresentação do Internacional. E, enfim, como não ia dar para a gente ter uma agenda juntinhos, né? Hoje às 8 da noite a gente vai deixar vocês com conteúdo gravado aqui, beleza? Eu quero os seus destaques iniciais, né? Afinal, hoje foi uma quarta-feira bem movimentada no CT, né? Literalmente, né? Porque teve movimento no CT de carros entrando, carros saindo, alguns carros nem chegaram. Quero ter o destaque aí desse primeiro dia de temporada 2023, ainda em 2022. O meu destaque é o seguinte: acaba uma novela, começa outra. Enquanto um meia e camisa 8 pode estar deixando o estádio Beira-Rio, agora a gente tem que saber o atacante, para onde vai o atacante, como vai o atacante e se realmente vai agora para 2023. Né? Vocês sabem de quem estamos falando, mas vamos ampliar melhor depois. Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Então, lembrando, né, que o nosso Entre Vozes, ou Drops Entre Vozes hoje, né, tem o apoio da KTO, KTO.com, a nossa parceira aqui, e hoje já com final definida, né? Final, teremos um Argentina e França na final da Copa do Mundo, jogaço, hein? Cara, Domingo, meio-dia. tu vai estar na Argentina quando a Argentina for campeã do mundo. Vai ser Olha, loucura. Não, vai. eu estava falando hoje com o pessoal do turismo aqui, né? Os guias turísticos. Domingo é feriado nacional já, né? Ninguém faz nada domingo, né? Nada abre, nem planeja nada para Cara, domingo, né? É ver o jogo. Se ganhar, né, é feriado a semana inteira, né? Se perder, é feriado também a semana inteira, porque precisa afogar as máquinas, né? é Mas vai ser um verdade. grande jogo, né? A França passou por Marrocos, 2-0, e a Argentina já tinha passado aí pela Croácia, né? Então, Dois ganhos felizão, né? antecipados, né? Dois ganhos antecipados Sim. da O KTO, da França graças a demorou um Deus. pouquinho mais, né? O da Argentina foi mais rápido um pouco. Não, mas é que foi importante esse ganho antecipado da KTO, porque a gente estava ali, ó, pensando, o Marrocos vai fazer o 1-1 e aí vai dar problema, né? E aí vai dar um headzinho. Mas O deu Marrocos está bom. sempre vivo no jogo, né? Um time É, chato de jogar, né? E é, teremos eu, também, claro, né? Para quem não quiser apostar na final da Copa do Mundo, tem a decisão do terceiro lugar, né? Entre Marrocos e Croácia, né? olha, Também vou tende a ser um dizer, bom eu jogo, né? acho que é o Marrocos. Eu acho que vai dar Marrocos, hein? Acho que vai dar Marrocos. Marrocos. Então tá bem. Eu acho que vai ser um bom jogo de futebol Não, entre é evidente. Croácia e Marrocos. Então faça teu cadastro lá, usa o cupom VDG para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. A Mais Ágil antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas, sem cair a burocracia de banco, sem grandes pormenores, né? Então chama eles no 47 99 114 1133 para trocar essa ideia e entrar o 2023 já sem problemas, né, financeiros. A Mais Ágil pode antecipar até 10 saques do teu fundo de garantia. E a Golden Brasil, né? Afinal, tá chegando o Natal da Golden Brasil, muitas promoções aí, né? Porque você sabe, né? O mercado de minérios não desvaloriza e tem lucros acima da poupança e do CDB. Então chama a Golden Brasil no link que está na descrição aqui do vídeo e aproveita as promoções de Natal com a galera da Golden Brasil, também nossa parceira aqui no Vozes do Gigante. Alexandre Ernest, sem mais delongas, tá? Eu vou começar pelo princípio. Representação do Internacional no CT. Todos os jogadores estiveram aí? Sim ou não? Não foram todos os jogadores que estiveram aqui. O Inter se reapresentou hoje
em grupos, né? Como a gente vinha falando aí ao longo de toda a semana, e 2 jogadores em específico não estiveram com o grupo aqui no CT do Parque Gigante, né? Um deles é o Edenilson, por conta Isso já não desse é uma reparo. novidade, né? Já estava bem É, informado que não viria, né? isso. O reparo no tórax, né? O Edenilson virou um carro, basicamente. É como fui ali fazer um reparo no meu carro. Então é mais ou menos isso que o Inter está divulgando, né? Eu brinquei com isso agora no meio-dia, no meia hora. E também o Brian Romero, né? Brian Romero, que não se apresentou também, segundo a assessoria do Inter, por questões pessoais, né? Para resolver problemas pessoais, questões particulares, né? O que não deixa de ser verdade, né? Porque tu tem que arrumar as malas para sair daqui de Porto Alegre também é uma questão particular, né? É. Trocar de emprego é uma questão particular também, né? Exatamente. E assim, ó, tem uma informação que tá rolando é que ele tá indo para o futebol mexicano, tá? O Brian Romero. Eu ainda não sei a equipe, tá? A Ainda não sei. informação do César Mello, agora há pouco, né, nas redes sociais, hoje no fim da tarde, era de que o destino será o Tijuana, né? É Ah, um o cara que tem Tijuana. credibilidade, né? Eu confesso que Sim. não consegui confirmar, né? Mas como ele tem acertado algumas informações em relação ao futebol brasileiro, né? Então fica o crédito aqui para ele, né? Que estaria indo para o Tijuana do México, né? O Brian Eu tava Romero, avançando. só que tem um detalhe aí, né? O Brian Romero estaria sendo emprestado para o Tijuana e não vendido. O que pode justificar, por exemplo, o Luca ter sido promovido, né? Aí é o time principal Sim. nessa pré-temporada, ou ele estaria tapando um furo para alguém chegar, né, ali na frente, um outro centroavante com a saída do Romero. Não, eu não tenho dúvida que a gente vai contratar um centroavante, né? Se é que já não está contratado de repente, e o Inter vai fazer meio que um pacotão na sexta-feira, né? Porque assim, sexta-feira vai haver o primeiro trabalho aberto para o público, né? Vamos dizer assim, para a imprensa. Nos 2 primeiros dias, a gente já tinha explicado aqui em vários programas, vão ser só exames, baterias de exames e um trabalho mais reservado de vestiário. E aí depois, sim, na sexta-feira, então, vai ter campo, os repórteres vão poder assistir o treino e aí depois vai ter uma entrevista coletiva. E depois vai ter uma entrevista coletiva entre com o presidente Alessandro Barcelos e o diretor executivo William Thomas. Então, daqui a pouco anunciam alguma coisa, né? Porque do jeito que estão tratando sempre assim, em termos muito sigilosos as coisas, eu não duvidaria nada. Agora, tem um detalhe, né? Tem o Luca, que se reapresentou junto aqui, que é do Sub-20, o Felipe, zagueiro, também se representou aqui, que também pertence ao Sub-20. São 2 jogadores que vão fazer o híbrido, tá? O que me falaram é que eles jogam, eles participam das atividades aqui, vão fazer performance, vão melhorar a questão física, principalmente, que é outra realidade, né? O futebol da base e o futebol do profissional, mas eles não estão 100% no grupo profissional. Eles vão seguir Sim. indo para É um Alvorada. processo que a maioria fez Faz, né? em 2022, né? O Tabolara, o próprio Matheus Dias, acho que é o Matheus principal case que a Dias, gente pode puxar, né? isso, Em relação a tudo isso, isso. isso. E outra, né? E outra é uma questão importante isso, porque eles ainda têm 1 ano de sub-20. Eles são 2013, os 2 jogadores, tanto o Luca faz aniversário agora dia 2 de abril, tá, do ano que vem. E o Quase com o Inter, né? Quase junto com o Inter. quase com o Inter. E o Felipe eu não lembro de cabeça, tá? Mas também ele também é 2003. Não, o Então eles ainda Felipe é geração, isso aí, é um cara eles, mais os dois novo. os dois eles ainda têm 1 ano de sub-23, de sub-20 no caso, né? Então não, por isso também o fato de não serem agora, vamos dizer, alçados ao grupo profissional. Já diferente, por exemplo, do Matheus Dias. Esse não, esse vai ficar, né? Esse fica, até inclusive tem que rever a questão do contrato dele, né? Que acaba agora no início do ano que vem ainda, em fevereiro de O André 2024, né? Cury tem outras possibilidades aí ainda, né, para resolver. Antes do Tem Matheus Dias. muitas questões. E isso é importante até, porque tem tanto assunto, cara, tem tanto assunto rolando que às vezes a gente não dá conta. Por exemplo, tem a possibilidade do David ser envolvido numa troca com o volante Eric. Lembra que o Inter quis agora no meio do ano, agora eu Bom tô jogador. tratando o ano passado já, porque eu tô como se Vamos já tratar como temporada passada, né? Temporada isso, passada. a temporada passada, né? Lembro que o Inter queria o volante Eric, principalmente ali, tinha sido indicação do Paulo Autuori, inclusive, lembra?
do Paulo Autuori, e aí agora o William Thomas também conhece o jogador, já trabalharam com ele no Atlético juntos. Paranaense. Então, a possibilidade de haver uma troca, o David indo para lá e o Atlético vindo para cá. Eu ainda não posso cravar, mas o Inter vai pagar boa parte desse salário, porque o Atlético ele não consegue chegar nos 400 mil que o David ganha aqui. A não ser que esse valor de repente, empréstimo com algum passe fixado, alguma coisa assim, haja uma diminuição, né, na hora de comprar o Eric, por exemplo. A gente vai pagar, porque fizemos isso, por exemplo, com o Moisés, né? A gente pagou parte do salário do Moisés e aí depois abateu na hora de uma dívida que tinha com o Bahia. Então, eu não duvido que aconteça isso aí. Mas... E aí a questão Tyson também, né, Luquinhas? A questão Tyson. Se apresentou o Tyson no final das contas, então? Que se reapresentou, mas aí que tá. A gente não viu aqui, a gente não viu nem na saída. Nas redes sociais eu não vi também ainda, tá? Eu não olhei todas as imagens, mas eu não enxerguei o Tyson ainda nos vídeos aí. Não que ele não esteja, né? Mas talvez não seja do interesse do Inter mostrar que ele estava aí também. É que é bom destacar isso, porque assim, primeiro, quando obviamente estava todo mundo chegando aqui, os jornalistas já ficaram de fora, ficaram do lado de fora da área de imprensa, que é aqui atrás, aqui onde bem essa parte aqui do Clube do Povo aqui, né? Só que daí a gente não viu o carro do Tyson, ponto 1. Ponto 2, eu não vi agora o vídeo dos bastidores, tá? Da representação do Inter ainda, porque a gente está aqui fazendo conteúdo e tal. Não sei se ali aparece o Tyson, mas nas fotos, todas as fotos que eu vi do Tyson, eu também não vi o Tyson ali. A informação de que ele se reapresentou é da assessoria de imprensa. Então é aquela coisa. Não foi nenhum repórter que viu, é a assessoria de imprensa passando que ele se reapresentou. Mas a tua informação de que ele vai seguir treinando em horários invertidos, né, vamos dizer, do grupo principal, ela se mantém. Tem muita gente que continua corroborando ela aqui, tá? Mas a direção, por sua vez... Isso é bom, isso é bom. Claro, mas quando a gente confronta a direção, eles dizem que não, isso não existe, tal, não sei o que. Então, vamos ver como é que vai ser a sequência aí. Por óbvio, né? Eu vou tentar, óbvio, pegar alguma imagem do Tyson aqui treinando separado ao longo da semana, né? Óbvio que eu vou estar por aqui. Só para a gente contextualizar, então, sobre reapresentação e entrar aí nas negociações, né? O Alexandre já fez uma apresentação aí de algumas, né, que estão rolando, Tyson, o próprio David também. A lista dos jogadores que se apresentaram, tá? Anthony, Daniel, Emerson Júnior e Kehler, os goleiros que estiveram aí. Laterais, Bustos, Mário Fernandes, René Itaolara. Zagueiros, Felipe, né, o garoto aí do Sub-20, como disse o Alexandre. Igor Gomes, o zagueiro, né, não o meia. Kaique Rocha, Gabriel Mercado, Moledo e Vitão. Meias, Alan Patrick, Depena, Estevão, Gabriel, Johnny, Lucas Ramos, Matheus Dias, Maurício e Tyson. E atacantes, Alemão, David, Mikael, Pedro Henrique, Wanderson e Luca. São 29, se não me falha a conta aqui, tá? 29 jogadores que se apresentaram. Isso, 29 jogadores. No CT do Parque Gigante. Tô sentindo falta de alguns nomes aqui, tá? Edenilson a gente amplia mais pra frente, né? Afinal, é uma fim de novela praticamente, né? Então a gente vai deixar pro final. O Tyson tu já citou, que tá aqui na lista, mas o Brian Romero não tá nessa lista aqui. O Brian Romero, atacante argentino, o que aconteceu com ele? O Brian Romero é aquela coisa que a gente estava falando no início ali, ele foi liberado para questões pessoais, né? Mas a informação é que ele está saindo do Internacional. A informação inicial, se eu não me engano, ela foi dada pelo Wagner Martins. E aí a gente começou a, obviamente, tentar confirmar, tentar buscar mais questões aí do Brian Romero. E o que se sabia era que o Brian Romero estava indo para o futebol mexicano. E aí, como tu falou, o César Melo agora bota o Brian Romero no Tijuana. Isso é importante porque é o seguinte, o Inter teria de fazer mais uma parcela para o River Plate para mais uma parte dos direitos econômicos do Brian Romero, né? O Brian Romero tinha, o Inter, se eu não me engano, pegou 50% por mais 30%, agora ele teria que botar mais $1 milhão. Então aí o Inter ficaria com 80% dos direitos econômicos do Brian Romero. Daqui a pouco quem assume isso aí é o Tijuana. Eu te confesso, eu não consegui apurar em termos de valores ainda. Isso a gente tem que ampliar
a sequência agora, mas eu não duvido que esse bem bolado aí de emprestar o Brian Romero para o Tijuana seja por conta disso. Libera um pouco da folha, faz a questão do $1 milhão, e aí daqui a pouco você tem até um passe fixado, enfim, não sei, tá? Mas vale lembrar, o Internacional, então, não pagaria este $1 milhão para o River Plate por conta desses 30% ainda que faltam na negociação, né? Da vinda em definitiva agora do Brian Romero no meio do ano passado, ali em agosto, né? Naquela janela ainda do meio do ano lá para a Copa Sul-Americana. O grande ponto sobre o Romero, né? Eu acho que é meio consenso, né? De que, beleza, não deu certo, né? Fez seus golzinhos e tal, né? Fez um gol importante contra o Botafogo. Fez um gol também contra o Palmeiras, né? O gol do 3-0, ele tem um gol decisivo e um gol que, enfim, né? O gol do 3-0 que só entra na estatística mesmo. É o gol Lewandowski, como tu chama, né? É, o gol do Lewandowski. É o gol inútil, gol inútil. Gol inútil, né? Mas enfim. Mas foi um investimento que o Inter fez, né? Como a gente está dizendo, o Inter comprou esse jogador para ser o seu camisa 9 na Copa Sul-Americana. Ele vinha de um bom contexto, né? Do Defensa e Justiça, foi campeão da Sul-Americana, foi artilheiro, estava no River, tinha perdido bastante espaço e acabou vindo para cá nessa tentativa. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, tá? Deixa eu contextualizar, ver se vocês vêm comigo. Inclusive, já deixa aqui no comentário, tá? O que vocês pensam sobre isso? O Inter se apresenta como alemão como titular incontestável. Alemão. O Mikael, ele vem como um reforço, né? Porque ninguém sabe ao certo que vai dar o Mikael. Não vi imagem também do Mikael para saber se apresentou bem, mal, mais ou menos. Se tiver algum bastidor sobre isso, até acho legal. E o Luca, né? Que foi promovido para ser observado, mas a gente sabe que o Luca tá chegando agora, né? Ainda é um cara completamente cru. Para time principal, pode ser que dê resposta, mas o Mano vai trabalhar ele, como a gente disse, né? A ideia é ele ficar maturando, né? Vem, treina no principal, desce e joga no sub-20. Concentra uma, concentra outra, não concentra 4, concentra uma e assim vai indo. O Inter está atrás de centroavante, o Inter iniciou a busca por um centroavante, ou o Inter nunca parou de procurar um centroavante, o Inter vai reacender a busca por um centroavante, ou nós não vamos buscar ninguém e vamos confiar no retorno do alemão e do Mikael. E, afinal, o David, que é outro que poderia fazer essa função, a princípio está saindo também, né? Eu vou responder para ti o seguinte, ó. Lá atrás, a gente sabia que o Inter queria um centroavante. A gente já tinha falado aqui no programa. Só que daí, com a procura do Inter no mercado e a dificuldade de encontrar um centroavante, o Inter deu uma estagnada. Aí agora aparece essa questão aí com o Brian Romero. O Inter vai ter que voltar, com certeza, a carga por um centroavante. Porque tu não pode. Tu até pode começar o ano, uma pré-temporada e tal, com o alemão e com o Luca. Ok? Tá? O Mikael, né, como tu também citaste, mas tu não vai poder encarar uma temporada com esses três só, né? Tu não pode comparar, tu não pode pensar assim, ó, tu vai ter o alemão, que é um bom jogador, mostrou suas valências e tal, mas tu precisa de uma Libertadores, tu vai ter uma Libertadores, tu precisa de um cara que no mínimo bote uma pressão no alemão para o alemão não sentar na zona de conforto da titularidade. O Mikael é o cara que tu não sabe. Eu não sei o que pode dar o Mikael. Ainda que o bastidor, até pessoas do staff do Mikael, a gente não conseguiu ver o Mikael aqui, né? Não posso dizer assim, ele tá magrinho. Eu tenho a curiosidade, tá? Para saber como é que ele se apresentou. Eu tenho muita também. Mal. Acredito que bem, né? Afinal, a gente tava vendo ele treinando nas férias aí, né? Aí que tá. O que se fala nos bastidores, assim, a galera, vamos dizer, ligada ao Mikael, ao staff do Mikael, é que o cara teria aprendido a lição do Salernitana, tá? Eu vou voltar a dizer. 6 meses sem jogar no Inter, viajou e foi cortado de banco, né? Então, imagino que tenha sido um belo aprendizado 2023 dele, 2022. E aí que tá, e aí tem esse complemento, tá? Tem essas duas questões. Uma, que ele teria aprendido a questão salernitana, né? Chegou lá, acima do peso, os caras pegaram, cortaram as pernas dele, mas, vai, toma teu rumo. Veio pro Inter. Daí chegou no Inter aqui, também tomou uma ruim com o Mano Menezes. Também tomou uma ruim aqui. Então tem os dois bastidores. Tem os bastidores do cara vamos dizer, que anda com ele, e tem o bastidor de gente daqui, dizendo assim, ó, aqui de novo, se o cara não se der bem, valeu, vai tomar um abraço também. Então, assim, ele sabe que com o Mano a coisa vai ser diferente. Ele sabe que ele não vai poder fazer a mesma coisa que ele fez no Salernitana. E o papo é que
ele passou o tempo todo das férias se cuidando para não aumentar o peso, porque ele mesmo disse, né, na apresentação, que ele tem problema de ganhar peso. Ele tem facilidade, na verdade, de ganhar peso, foi esse o termo que ele usou. Aí eu me Então, identifico com o Mikael, eu me identifico com ele. a gente está mais para atleta, então, né, para tu ver, né, nesse sentido, né? E Agora, eu tenho uma facilidade absurda. Só no primeiro dia aqui em Buenos Aires devo ter ganhado alguns, no plural, né? mas Alguns. também, né? Eu fico imaginando, ó, medialuna mais doce de leite. Meu Sim, senhor do doce de céu, leite. Muito bueno. não quero nem ver. Por isso Mas que eu não assim, julgo o Mikael na Itália, né? Né, Buenos Aires é bom, mas pô, imagina a Itália, né? Umas pizzas, umas massas, né? As isso é pastas, verdade. né? Pô, deve ser duro, né? Mas Umas enfim, festas né? italianas, Mas né? outra coisa também, né? E aí a gente pode fazer leitura, porque informação, nesse caso, eu vou ficar devendo. Se o Inter tá liberando o Romero, e aqui não é que o Romero é um grande craque, né? Mas se tá liberando o Romero é porque tem esperanças de que o Mikael possa compor, né? E não só isso, né? Eu fico pensando o seguinte: se tá liberando o Romero, vai vir alguém melhor que o Romero. Tu não Será? acha? Não, Não sei. porque pensa assim, Será que o para que. Mikael não é esse cara melhor que o Romero? Não, mas beleza, mas então tu vai ter que contratar mais um cara no nível do Mikael, então, vamos dizer. Aí que está, né? Aí está. Aí está o ponto. Esse é o ponto. Aí, ok. Daí a Eu estou gente tá. falando numericamente, inclusive, né? É o que eu sempre digo. Quando eu digo que quando tu tem 4, tu não tem nenhum, se tu tem 2, com todo respeito ao Luca, aqui, nosso querido sarrador de frigobar, né? Mas ele é um cara que vai maturar ainda, né? O Inter não pode Claro. iniciar a Não, temporada total. pensando que ele vai ser a solução. Daqui a pouco ele Não, ele, pode ele vai ser, ter ele que. vai torcer muito por isso, mas ele vai ter que comer muito feijão com arroz, vai ter que sarrar muito Não, frigobar ainda para não, ser o dono do Inter, né? e vai ter que melhorar o porte físico, vai ter que ter mais força, Claro. enfim, para aguentar a carga imagina, só num gauchão, por exemplo, ele já vai sentir a carga diferente. Eu lembro direitinho, é só você lembrar, o Índio aposentou o Leandrinho CNH, por exemplo, se vocês Não lembrarem. precisamos muito longe, né? Vamos pegar o Cadorini de exemplo, né? Cadorini na Sem base é contar artilheiro, isso, fez um sem investimento de 1 contar isso. milhão e não conseguiu jogar no profissional. Claro, agora no Curitiba, fez seus golzinhos e tal, né? Mas, pô, olha quanto tempo o cara demorou para dar um Sim, respiro aí, né? Nesse time de Série A do Campeonato Brasileiro. É outro esporte, né? O pessoal brinca que é outro esporte, base profissional, e é quase isso, né? O cara tá acostumado a fazer gol em zaga sub-20, né? Daqui a pouco ele pega pela frente aí o Davi Luiz, ele vai pegar pela frente o Gustavo Gomes, né? Não claro, vai ser fácil, né? É claro. outra pegada que ele vai encarar pela frente agora. E tu pega nesse exemplo que eu dei do Leandrinho, por exemplo, CNH lá do Grêmio, na primeira bola que o Índio chegou nele, ele jogou ele no alambrado, Eu lembro na disso. placa de publicidade. Quando o Beira-Rio E, ainda tinha pista atlética, né? Os velhos sim, tempos. Pista e atlética. aquela coisa, né? Chega aqui para tu ver se eu não quebra a tua perna. Deu, né? É. Nunca mais jogou, né? Tá, então é o seguinte, tu me disse já que tivemos 29, né, jogadores na apresentação. Tyson esteve aí, mas ainda debate futuro. O Romero, então, tá de malas prontas aí para jogar no futebol mexicano. Mário Fernandes, Luca e Felipe Mota, né, as principais novidades, né, os 3 garotos. Mas o Edenilson não esteve aí também, né? E procedimentos no tórax à parte, parece que a recuperação vai mudar de CEP, né? Vai mudar de endereço, por aí? Tu sabe que até um destaque do Mário Fernandes, tá? Mário A gente Fernandes. ficou. Do Mário Fernandes. A gente ficou dando uma olhada a gente brincava aqui, né? Os jornalistas que estavam aqui, que a gente ia fazer meio que um setorismo de rede social agora, né? A gente ia dar uma olhada na rede social do Inter, rede social dos próprios jogadores e tal, né? E daí o Mário Fernandes aparece em boa parte, né, das Sim. imagens. Foi um Boa dos parte das primeiros a imagens. chegar, imagino, né? A gente ter sido um dos E primeiros. aí que tá, isso, pelo menos uma leitura, né? De que ele buscou já uma ambientalização, né? Já tentou chegar junto com os companheiros, ficar junto com. Tu vê ele do lado do Gabriel em determinado momento, tu vê ele já nos líderes, assim. Então já mostra que é um cara que chegou, não é aquele cara. Sabe, na festa, né? Às vezes tu vê a criança ali, tá cocô, né? No cantinho, assim. Não, muito pelo contrário, né? É o protagonista da coisa. Então, eu achei bem Entendi. bom, assim, bem legal as imagens do Mário Fernandes aí, vamos dizer, ambientado, né?
dentro do vestiário do Inter já no primeiro dia como colorado. Vale o Agora, destaque aí do abraço que ele deu no Pedro Henrique, né? Para quem não lembra, isso. jogaram juntos no Grêmio. Jogaram juntos no Grêmio em algum momento, né? Estiveram, né? O Pedro Henrique estava vindo da base ainda, naquele momento em 2010, 2011, mais ou menos, né? 2011 ele já tá no Caxias, né? Então, antes de 2011, esteve na base do Grêmio, no PH, né? Acho que foi ali por 2009, porque o Mário Fernandes ele faz parte do grupo que entregou pro Flamengo, se não me engano. Isso, inclusive foi cobrado, né? O Mário Fernandes no aeroporto, né? Tinha se dedicado muito. Procurem esse vídeo depois, né? Tem um Google, procurem esse vídeo, é bem legal. Ele é legal. Tem um protesto no aeroporto que os caras tentaram correr, né? Pô, vocês correram muito. Eles correram muito. Isso. Mas vamos falar sobre o Edenilson, né? Edenilson com o seu procedimento no tórax, eu quero saber onde Edenilson vai completar essa recuperação. Será aí, ao fundo, onde tu estás, no CT Parque? Dá uma redadinha aí, ó. Arreda aí, ali, ó, CT Parque Gigante, ou se vai ser na Cidade do Galo, onde está Eduardo Cudê, Rodrigo Caetano e companhia limitada. Uai, então, né? Vamos começar assim já. Tu começou falando espanhol, né? Já vamos com bom. Uai, né? A questão é a seguinte, cara. Pela primeira vez conversando com pessoas ligadas à direção, eles admitem que há negociação entre. Isso é um grande avanço, né? Isso é bom dizer, né? Não, é um avanço, é um avanço considerável, porque se tu lembrar que, olha só, o presidente Alessandro Barcelos ele vem no Voz do Gigante e diz o seguinte: não, Edenilson a gente não cogita que ele não, de repente não fique aí e tal, a gente não quer se desfazer dele e tal, né? Ele faz toda aquela coisa de que o Edenilson poderia ficar. Daí tem esses números que aparecem, que é ali o Inter vai negociar mais atletas, vai negociar mais dinheiro, agora tem dinheiro no Galo envolvido, o Santos tentou, não conseguiu e tal. Bom, o que acontece hoje? O papo tá praticamente sacramentada a ida do Edenilson para o Galo. E, inclusive, como eu falei, alguns dirigentes já no off dizendo que tá por detalhes. E usando aquele detalhe também da frase, né? Que até o presidente Alessandro Barcelos falou, do ainda, né? Não, ainda não. É que assim, né? Enquanto não tá timbrado, né? Enquanto não tá bonitinho no papel, fotinho lá, assim, né? Sabe que tudo pode mudar. Tinha um slogan numa rádio aqui de Porto Alegre que em 20 minutos tudo pode mudar, né? Era o slogan da rádio. Mas a informação, assim, ó, a informação é a seguinte, gente, tá praticamente sacramentado. E aí tu completa, tu tem um número interessante daí também, né? Não, porque... O que eu tenho que falta uma assinatura, tá? E aí, não sei se pode ser até digital essa assinatura. Imagino que não, né? Imagino que seja todo um protocolo, o cara vai lá, né? Imprime o contrato físico, bota uma assinatura, tira foto e tal. Faz vídeo, né? Mas enfim, o Edenilson tá em recuperação aqui em Porto Alegre, né? De fato, ele fez esse procedimento no tórax. Ele ficou 2 dias hospitalizado, tá? A informação que você tem daqui. Não, tudo bem, né? Então, de fato, né, aconteceu esse procedimento, né? A gente só contesta a questão, né, do momento para fazer essa operação, né? Afinal, o Inter se apresentou hoje e se ele fosse permanecer, seria um cara, né, a estar, né, treinando com os demais. Mas como já era uma saída iminente, né, a gente sabia disso, então ficou só mais escancarada essa possibilidade. Dito isso, tá? Hoje rolou uma reunião muito importante, tá? Do staff do Edenilson com o Atlético Mineiro, finalizando alguns acordos. O Edenilson vai ganhar muito perto do que ganhava aqui no Inter, na casa dos 800 mil reais por mês. E por isso ele optou pelo Atlético Mineiro, claro, além de outros pormenores, né? O Atlético vai jogar uma Libertadores, claro. O Atlético tem o Eduardo Cudê, que é um cara que gosta muito dele, tem o Rodrigo Caetano, que é um cara que gosta muito dele também, então vai ficar por lá, né? Ele teve uma oferta do Santos, que para o Inter era inclusive melhor, né? Até onde me contaram, só que não teve o acerto dele com o Santos. Dito isso, tá? Então, contrato 800 mil, contrato de 2 anos, podendo estender por mais um. Tá? Então, é até 2024 ou 2025 contrato do Edenilson em BH. E o Inter vai ganhar, e aí vai alguns valores, e acho que não tão divergentes assim, tá? O pessoal do Fala Galo e o querido Lucas Tanaka, que esteve aqui com a gente, né? A gente estava batendo os valores e nós chegamos no número de $1,5 milhão. Isso. Convertendo, né? 6 milhões e pouquinho, né?
Por quê? Qual é a divergência que eu tinha? Eu tinha esse valor mais ampliado porque a informação que eu tenho é que o Atlético não vai pagar esse valor à vista. Vai parcelar esse valor. E como vai parcelar, vai ter uma questão de juros, alguma coisa assim, né? E aí pode ampliar um pouco o valor. Se fosse à vista, seriam os 5 milhões noticiados aí durante a tarde dessa quarta-feira, pelo UOL, inclusive. E tem um Então, detalhe, Lucas, que como a venda é em dólar, vai ter a variação cambial, né? Para mais e para menos. Então, como o dólar não costuma descer, é bem provável que esses pormenores também de contrato e de venda é a questão também da subida do dólar, né? Se o dólar, imagina hoje, o dólar tá 6 e daqui, sei lá, meio ano tá 9. Não vai chegar a 9, né? Não vai ser 9. Então, com certeza eles vão fazer aquela coisa, a mesma coisa que era no contrato do Alessandro e outros jogadores que ganham em dólar aqui. Então, assim, o Edenilson, muito possivelmente, e eu só estou dizendo isso porque enquanto não tiver assinado, não é jogador do Atlético Mineiro, mas, né, com o Inter confirmando essa negociação, o Atlético Mineiro falando abertamente sobre isso, o staff do jogador falando sobre isso, é muito claro que ele tende a ser, vamos lá, 99% jogador do Atlético Mineiro nos próximos anos, acabando um ciclo de 7 anos, né? 7 temporadas no Internacional. O Edenilson, né, que chegou em 2017, se despede sem títulos, mas como um cara que eu não vou dizer amor e ódio, tá? Mas um cara que divide opiniões. Sim. Até, certamente, né? Vocês estão comentando, né? Nesse modo estreia que a gente colocou aqui. Já deixa o like, inclusive, tá? Deixa o likezão da massa aí pra gente, para fortalecer. Causa divergência, né? Essa permanência ou não. O Inter, o valor é baixo, o valor é alto, né? E aí? É que assim, né? Se tu for, na verdade, eu acho que para o contexto da situação, o Inter precisando liberar valores na folha, fazendo inclusive a saída do Tyson. Agora faz a saída do Edenilson. Para reorganizar, eu acho que a gestão da folha do Inter. A folha vai aumentar, Ernest. Sim, exatamente. Mas só que a folha vai aumentar, por exemplo, com 2 ou 3 jogadores agora, pega esses 800 do Tyson e os 800 do Edenilson e traz 3 jogadores de 500 mil, por exemplo. E tu não vai. Tu vai ter. E isso eu tô falando, se tu pode fazer uma gestão melhor ainda, né? Daqui a pouco tu pega esses 1.600 e divide por 4 de 400 e assim vai. Tu pode fazer uma gestão a partir daí. Arrumar os erros do passado, né? Arrumar os erros do passado. E aqui não é erro de, por exemplo, de outras gestões, né? Se tu pegar a gestão do Barcelos, foi ela que trouxe o Tyson. Foi ela que renovou com o Edenilson. Não, O eu acho que Barcelos. trazer o Tyson não foi um erro, né? Talvez o Não erro foi seria, erro. dependendo, renovar esse contrato, né? O Inter considera um erro renovar. Agora, as renovações a última em especial renovação do Edenilson não fazia muito sentido, né? Mesmo que tenha vendido agora, né? Pô, Exato. renovamos e vendemos. Sim, mas o contrato dele é até o final de 23, né? Ele Claro. não poderia assinar um pré-contrato agora, por exemplo. Então, porque teria que ter uma negociação para ele sair. Claro, tu pode lembrar o seguinte: ele tem a proposta com o Marcelo Medeiros, e o Marcelo Medeiros, com o Rodrigo Caetano, ele vai lá e amplia o contrato dele. Daí ele tem uma nova proposta e o Alessandro Barcelos, mais uma vez, aumenta o salário dele e prorroga o contrato. Então, nessa, por exemplo, não dá para dizer assim, nós estamos pagando porque as outras gestões fizeram. Não. Dessa não vai o colar. Inter Né? acreditava muito no Edenilson, isso é muito claro, né? O presidente, no geral, né? O William Thomas até não sei, tá? Porque, enfim, chegou já com um fim de clima do Edenilson, vamos dizer assim, né? Sim. Mas com todos com quem a gente conversava, exceto o Dani Dubin, né? Que teve uma opinião meio fora da curva em relação a esse jogador, né? A gente via uma direção e o próprio Mano, né? Nas oportunidades que a gente teve de conversar com ele, de tentar remobilizar esse cara aqui, né, como importante. Sim. Eu acho que vai acabar sendo bom para todo mundo, tá? Acho que vai acabar sendo bom para o Edenilson, que já não tinha muito clima para jogar aqui, não estava muito afim. A gente sabe quando o jogador não está com a corda esticada, não está muito afim, não está motivado, é muito difícil, né? Trazer o cara de volta. Vai ter um bom ambiente no Atlético Mineiro, né? Com pessoas que gostam dele, enfim, né? A torcida que chega num grau de desconfiança, pelo que eu vi aí das redes sociais do torcedor do Galo, mas, né, tem um ambiente do treinador que pode tirar o melhor dele e ele pode ter uma nova motivação aí no Atlético Mineiro.
O Inter, né, que a gente está citando aqui, perde um jogador qualificado, mas também perde um cara sem ambiente e que abre um espaço na folha importante para que o Inter tenha uma reposição daqui a pouco, né? Se fala em avanço aí pelo Lucas Romero, ou outro nome, daqui a pouco o próprio Jean Lucas, né? A informação que eu tenho também é que o Mônaco ficou de responder em janeiro. Em janeiro o Mônaco vai dar uma resposta. Então, pode ser um upgrade de qualidade em relação ao Edenilson nesse momento. Porque a janela abre também, né? Não, o Arangues também, se vai vir, não vai, enfim. Nomes para reforçar tem muitos no mercado, né? Sim. Então, ganha o Inter, na minha opinião, né? Respeito quem pensa divergente, ganha o Edenilson e ganha o Atlético Mineiro, que vai ter o reforço que queria, né? Afinal, essa novela durou mais ou menos uns 3 anos aí, né? E uma pessoa muito importante, assim, que eu confio muito também, é a primeira vez também que essa pessoa me responde assim, sim, ele vai embora. Porque quando eu tava atrás, assim, o bom de estar aqui, né, é que como tu é visto, acaba dá uma piscadinha no aplicativo verde, né? Tá fazendo por aí e tal, né? Daí eu comecei, pois eu quero saber, vamos falar sobre o Edenilson, isso e aquilo e tal. E daí a pessoa me disse assim, tá quase, mas tu sabe que negociação tudo pode acontecer e tal. Daí eu disse, tá, mas a minha leitura é que dessa vez ele vai, né? E a resposta foi muito simples, sim. Sim. Então, assim, cara, quando essas pessoas que estão dentro do vestiário ali, elas começam a dizer tão abertamente, né? É porque tá pela assinatura ali, tá pelo detalhe. Porque justamente eles falam porque é praticamente impossível mudar alguma coisa ou melar a negociação, tá muito alinhavado já, né? A gente sabe como funciona isso. É algo que já estava desenhado também. Acho que desde essa não apresentação dele aí já tinha um caminho. E eu vou dizer lá atrás ainda, né? Daquela declaração do Mano de que ele estava, né, com desejo de sair, enfim, né? Então acho que tudo caminhou para essa situação. Então vamos lá, resumindo para quem está chegando agora aqui, tá? Edenilson, então, de malas prontas para o Atlético Mineiro. Brian Romero não se reapresentou e deve, né, ser jogador do Tijuana do México. Jogadores que se apresentaram, as principais novidades: Mário Fernandes, Felipe Mota, zagueiro, e o Lucas, centroavante. O Roberto foi embora também, né? O Roberto foi embora. Isso, o Roberto foi embora, até botou um vídeo nas redes sociais bem legal, né, cara? Agradecendo demais ao Inter, falando da mãe e tal. Bem bacana mesmo, assim, e dizendo, né, que todo filho... Tem uma frase muito legal dizendo assim, que toda mãe pudesse ter um filho que jogasse no Internacional. Pô, é bonito isso, cara. É um bonito, jogador, né, criado na base do Inter, né? Para quem não lembra do Roberto, é um zagueiro que surgiu naquela geração, né? Que foi semifinalista da Copa São Paulo, com Bruno Fux na zaga, tinha o Heitor como lateral direito, se eu não estou enganado, tinha o Neto como ponta, que até foi anunciado pelo São José, o Richard, o Brenner, centroavante, que chegou a jogar alguns jogos aí no Inter. Acho que daquela geração acabou não ficando ninguém, tá? Não lembro de nenhum grande destaque que tenha sido promovido aí no profissional. Mas, enfim, mas valorizar o clube é maravilhoso, né, Luquinhas? O Roberto teve um grande azar, né, Alexandre? Que foi 2 lesões graves de joelho, né? Uma quando ele foi emprestado pro Paraná, logo na primeira semana teve uma lesão grave de joelho em 2020 e acabou, né, não jogando aí uma boa parcela de tempo. Então, bom que vai sair recuperado daqui, né? Vai com a sua lesão no joelho já curado para fazer a temporada no Avaí. Vai jogar a Série B pelo Avaí. Vai morar em Floripa também, né? Pô, vai morar em Floripa. E ele tem bons exemplos até, né, Luquinhas? Se tu for olhar, por exemplo, tu tem o Eduardo Bauerman, por exemplo, jogando muito bem no Santos, muito ambientado lá na Vila Belmiro, por exemplo. Ele tem bons exemplos de que... Né? Léo Ortiz, ele tem bons exemplos de que sair do Inter não é ruim para a carreira dele, né? Dependendo bem orientado e, claro, não ia jogar, né? Melhorando tecnicamente e tudo mais, daqui a pouco pode ter um futuro melhor na carreira mesmo. Não ia jogar no Inter, então acho que acabou sendo bom para ele nesse sentido. E para fechar, né, nosso papo aqui, né, desse resumão do dia do Internacional, afinal, muita coisa rolou aí nessa quarta-feira e certamente, né, a partir de agora, muita gente vai chegar, muita gente vai sair, muita gente vai quase sair, muita gente vai quase chegar, então a gente vai ter atualização aqui praticamente todos os dias. O Inter tem novo auxiliar na sua comissão permanente, é isso? Além, claro, né, do novo preparador físico, também anunciado ontem, né? É o auxiliar de preparação de goleiros, né?
E é um profissional já conhecido do clube. Lucas, ele tem Eduardo, 34 anos. É só o Eduardo sobrenome dele que eu não Belgarejo. lembro. Isso, o sobrenome dele eu não lembrava, o Eduardo, né? A gente conhece ele por Dudu aqui. Mas o Eduardo, ele tem 34 anos, ele já tinha passagem pelo clube, né? O clube já conhece ele e tal, mas ele também tem agora passagem pelo Figueirense, se eu não me engano, estava no Figueirense. Estava no Inter de Limeira, né? E na Inter de Limeira. Fez o trabalho no Figueirense, trabalhou em seleções de base, estava se preparando para assumir o Paulistão aí na Inter de Limeira, então acabou deixando, né, o pessoal, um Inter, né, e veio para o outro, né, veio para o Beira-Rio. E aí que tá, e é interessante porque ele faz essa parceria novamente com o Léo Martins, né? O Léo conhece ele, já trabalhou com ele também, e principalmente até não só o trabalho da base, mas os trabalhos nessas seleções de base também. Então, são dois amigos que vão se dar bem, né? Porque é aquela coisa, por mais que todo mundo seja profissional e tal, é muito bacana ter essa relação de amizade também, né? Tu vê, por exemplo, o João Goulart, que é muito bem quisto pela preparação física, por exemplo, né? Então, quando chega o cara novo ali, já trabalhei com o João Goulart, porque ele já trabalhou na seleção brasileira também. Então, são caras já gabaritados nesse sentido, que vale muito a pena a gente pegar e olhar agora o trabalho e principalmente ver que o Inter também está valorizando, entre aspas, os seus prata da casa, né? Porque agora a comissão permanente do Inter, né? E barra Mano Menezes, vamos lá, né? Tem o Mano como treinador, o auxiliar o Sidney Lobo, ainda tem como auxiliar o Cauã de Almeida, né? Que comandou o Inter, inclusive, na despedida do D'Alessandro ano passado, na vitória contra o Fortaleza. Tem agora, né, no lugar do Paulo Autuori, o Sandro Orlandelli, né, que veio para substituir o Autuori que foi para o Atlético Nacional. Tem como preparador de goleiros, na vaga do Daniel Pavan, que saiu do ano passado ainda, né? O Léo Martins, que ficou fixado, né? Veio da base, não foi uma contratação do Inter, o Inter promoveu esse profissional. Agora, então, o Eduardo Melgarejo como auxiliar de preparação e como preparador físico, né? Anunciou ontem também o profissional que veio do Santos, né? Na verdade, que é o Giancarlo Lourenço. Mas para tu ver como esse conhecimento, assim, o fato de já ter trabalhado, que eu falei antes, ele também tem sentido. Pega por exemplo, o Paulo Autuori. Na época do Paulo Autuori veio o William Thomas, que já tinha trabalhado com o Paulo Autuori no Atlético Paranaense. O preparador físico agora também já tinha trabalhado com o William Thomas no Atlético Paranaense. Então agora o preparador de goleiro já tinha trabalhado com o Léo Martins na base do Inter. Então, para ver como essas coisas também convergem. São cargos de confiança, né? Exatamente. Não, exatamente. Fazer. Sentido, até para saber como o cara trabalha. Não, eu sei como esse cara trabalha sério, esse cara assim, para não ter apostas, né? Porque uma coisa é tu pegar uma Seridian, uma coisa é tu pegar o... Até porque são métodos, daqui a pouco, né? Que o claro, metodologia de trabalho. Tal, né? Exatamente. E tal, exatamente. Então, tudo isso vai influenciar aí na pré-temporada do Inter, que segue amanhã, meu caro Alexandre Herdes. Segue amanhã também com os grupos, né? Mesma coisa, mais academia, mais trabalhos em reservado, para só na sexta-feira, então, ir a campo, né? Pelo menos a informação inicial é essa. Vamos tentar estar aqui amanhã, durante a tarde, aí, principalmente. Eu vou dar uma olhada depois na programação do Inter, que não divulgou ainda os turnos, né? Se vai ter 2 turnos, se vai ter um turno só. Mas, obviamente, a gente vai tentar estar aqui para trazer maiores informações e muito bastidor aí nos nossos programas. Com certeza. Então tá, né? Esse é um material um pouco mais longo, né? Afinal, o dia hoje mereceu, né? No final, o Inter está de volta aos trabalhos no CT do Parque Gigante, né? Volta a pensar em 2023 agora, né? Com alguns jogadores, e o mercado da bola certamente vai esquentar. E como o Alexandre disse, a gente vai estar em cima, né? Para trazer as atualizações aqui para vocês dentro do VODs do Gigante. Gostou do conteúdo? Então deixa teu like, te inscreve e fortalece aí o nosso trabalho. Lembrando, né? Com a força da KTO.com, Golden Brasil e também da Mais Ágil. Fiquem bem, uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.